Salve, salve, meu aluno, salve, minha aluna, professor Leone Maltz. Vem que vem agora para a gente iniciar o título dos crimes contra o patrimônio, um título importantíssimo, extenso, mas vem comigo, confia na técnica que você vai empurrar o palito na banca. Olha só, aqui a gente vai falar de furto, roubo próprio, roubo impróprio, extorsão mediante sequestro, dano, a gente vai bater ali, né? Receptação e estelionato. Professor, pulou um bocado? Sim, muitos crimes nem caem, trazendo aí para a carreira policial, beleza? Então vem comigo pra gente bater aqui, ó. Crimes contra o patrimônio, tá? Que se inicia no artigo 155 do Código Penal. E qual é o artigo 155, professor? Pô, fica fácil, né? Olha só, o crime de furto. Beleza. O crime de furto, meu aluno, é subtrair coisa, ó, móvel alheia. Beleza. Aí existem definições doutrinárias do que seria coisa móvel alheia. Aí vai, pô, será que avião é ou não é? E pá. O que eu quero que você guarde aqui é artigo 155 do Código Penal, subtrair coisa móvel alheia, tá? O que a gente vai trazer como coisa móvel alheia de terceira pessoa? Meu aluno, celular, dinheiro, computador, coisas que são facilmente retiradas do local, tá? Sem que haja uma modificação na sua estrutura, tranquilo? Mas, porra, para prova de polícia, saber disso aí, vai geralmente cair ali, ó, um celular, um veículo, tá? Então, é isso aí, tranquilo? No caput do artigo 155, eu tenho aí a figura do furto simples. Eu quero que você guarde o seguinte: o furto, ele é caracterizado quando há essa subtração sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá certo? Porque se o indivíduo ele subtrai coisa móvel alheia e se utiliza de uma violência contra a pessoa, direcionada à pessoa, sai da esfera do furto e cai lá no crime de roubo, tranquilo? Então, beleza. Aí a gente já definiu aqui a primeira parte. A segunda parte é o seguinte: eu tenho aí um aumento de pena, tá? Eu tenho aí um aumento de pena de 1/3 quando esse furto ele é praticado em repouso noturno. Em repouso noturno. Professor, tem de estar dormindo? A vítima vai lá dormir? Não, não. Repouso noturno aqui para a configuração da majorante de 1/3 é normalmente o horário em que as pessoas daquele local se recolhem para repousar, para dormir. Agora, perceba, ainda que seja naquele local que normalmente eles se recolhem para dormir e não estejam dormindo, meu aluno, configura a majorante aqui de repouso noturno, beleza? Mas para o nosso nível de prova, vai cair assim: foi praticado durante a noite, onde normalmente se recolhiam, foi praticado em repouso noturno, pô, aí vai ocorrer a majorante, tá? Repare o seguinte: apesar da localização topográfica acima dos crimes qualificados, essa majorante se aplica tanto ao furto simples, tá? Quanto às formas qualificadas. Entendimento jurisprudencial. Beleza? Vem comigo. Olha só, agora a gente vai fazer uma leitura do texto de lei, porque a gente vai adentrar, deixe-me só dividir aqui, a gente vai adentrar no furto privilegiado e vai separar com o princípio da insignificância. Olha só, artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa móvel alheia, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante repouso noturno. Aí, olha só, parágrafo 2º,
Furto privilegiado. Se o criminoso ele é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Então, vem comigo aqui para a gente tratar do furto, tá? Furto privilegiado. Então, parágrafo 2º do artigo 155 vai bater aqui o furto privilegiado, né? Vem furto privilegiado. Beleza, o furto privilegiado, ele vai ocorrer aqui quando o réu for primário. E olha só, a coisa subtraída, ela é considerada como pequeno valor. Tá certo? E aí é que a gente começa a diferenciar do furto insignificante. O pequeno valor, meu aluno, para o STJ, definiu aqui que é até um salário mínimo vigente à época do fato. Beleza? Então, vem comigo. Se o réu é primário e a coisa furtada é de pequeno valor, o juiz ele pode fazer o seguinte, botar aqui, deixe-me organizar, o juiz ele pode fazer o seguinte, trocar reclusão pela detenção, tá certo? Reduzir a pena de 1 terço, reduzir de 1 terço a 2 terços, ou aplicar somente multa. Olha só, aqui o tipo penal, o parágrafo 2º fala o juiz pode, tá? Mas se preenchidos os requisitos legais, réu primário mais pequeno valor, você vai dizer que é direito subjetivo do réu, ou seja, o juiz ele tem o dever de aplicar aqui o privilégio, mas esse poder que é um dever, há essa relação aqui, ó, reclusão, detenção, reduzir de 1 terço a 2 terços ou aplicar somente a de multa, tá certo? Aqui eu vou colocar que é um direito subjetivo do réu. Direito subjetivo do réu. Preenchidos os requisitos legais, o juiz é obrigado, tá certo? Beleza, olha só, perceba que eu trouxe uma diferença aqui em relação ao pequeno valor. Pequeno valor, meus alunos, é diferente de valor ínfimo. Pequeno valor é diferente de valor ínfimo. Por quê? A este aplica-se o princípio da insignificância. Beleza? Em relação ao pequeno valor, aplica-se aqui o privilégio. Tranquilo, professor. Agora, aguarda aqui. Pequeno valor até 1 salário mínimo vigente à época do fato. E aí vem mais um entendimento do STJ que o valor ínfimo, olha só, até 10% do salário mínimo vigente à época do fato. Aqui, ó, eu vou botar STJ, tranquilo? Então, se eu trago aqui uma relação de bens, pequeno valor até 1 salário mínimo vigente à época do fato. Valor ínfimo até 10% do salário mínimo vigente à época do fato, tá? Não é um valor vinculante, tá? Mas é um valor indicativo trazido aqui pelo STJ. Até 10%, princípio da insignificância, até 1 salário mínimo, privilégio. Lembrando, réu primário mais pequeno valor, aplica-se o privilégio. Furto insignificante, porra, olha só. Aqui você vai lembrar, meu aluno, da Mari. Tranquilo? O que é Mari, professor?
mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de lesão ao bem jurídico atingido. Aí esse I aqui, meu aluno, é justamente o que a gente está tratando, desse valor ínfimo, tá? Os 10%. Tranquilo? Vem que aqui você mata qualquer questão para seu nível de prova, carreiras policiais, PF, PRF, DEPEN, PCDF, PC Rio Grande do Norte, PC Pará, PC Pernambuco, terra de cabra macho onde nenhum vento é fresco. Você bate tudo aqui em relação a esse tema, tranquilo? E aí, olha só como fica bem organizado, você já vai direcionado para bater todas as suas questões ali da sua prova. Perfeito? Olha só, é interessante a gente fazer alguns apontamentos aqui em relação ao princípio da insignificância, tá? Há entendimentos afirmando que o princípio da insignificância será aplicado ao furto simples, tá certo? Mas houve um informativo bem recente do STJ que foi aplicado o princípio da insignificância ao furto qualificado, mas, repare, há um caso específico, configurado o concurso de pessoas, tá certo? Então, muito cuidado, não leve tudo ao pé da letra, beleza? Então, tenho aqui valor ínfimo, trazendo aqui os vetores, que são 4, mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade. Aqui, meu aluno, são requisitos cumulativos. Então, não necessariamente um furto simples, porra, eu já vou configurar, depende, tá? Mas a regra é que se aplica para o furto simples, o caput, tá certo? Se é de pequeno valor, privilégio, beleza? Tudo tem aí no seu materialzinho bem organizado para você empurrar o palito na banca e não ficar aí divagando, viajando. Ah, mas e se? E se acontecer isso? Mas o repouso noturno pode trazer aí uma reprovabilidade social, tá? Aí a gente já fica pensando, porra, já não tem como aplicar. Então perceba, a regra existe, mas as exceções também. Tranquilo? Mas muito cuidado, tem tudo pontuado aí no seu material. Vem comigo agora para a gente falar do parágrafo 3º do nosso artigo 155, que vai trazer aí, ó, energia elétrica, né? Porra, por expressa previsão legal, energia elétrica vai configurar aqui crime de furto, artigo 155 do Código Penal. As discussões aqui, elas existem em relação ao sinal de TV, tá? Mas é claro que se tratando de sinal de TV, vai cobrar mais aí para delegado, juiz, promotor, né? Mas se for para cobrar para a gente, você vai estar ligado também. Olha só, sinal de TV. Aí você vai puxar aqui, ó, STF, STJ. STF, não. O STJ diz que sim. O STF diz que não, por quê? Porque seria uma analogia em malam partem, que é vedado no direito penal brasileiro, tá? Então leve isso aí para sua prova que não tem muito bicho, você vai chegar lá e vem empurrar o palito na banca. Vem aqui para mim para a questão número 1. Silvio, maior e capaz, entrou em uma loja que vende aparelhos celulares com o propósito de furtar algum aparelho. A loja possui sistema de vigilância eletrônica que monitora as ações das pessoas, além de diversos agentes de segurança. Silvio colocou um aparelho no bolso e, ao tentar sair do local, um dos seguranças o deteve e chamou a polícia. Nessa situação, está configurado o crime impossível por ineficácia absoluta do meio, uma vez que não havia qualquer chance de Silvio furtar o objeto sem que fosse notado. E aí, meu aluno, olha só, você já vai pegar aqui, ó, uma setinha para o furto e vai dizer o seguinte: Amócio. Porra, Amócio, inversão
inversão da posse, tá certo? E aí eu vou explicar para você, apesar de ter tudo bem descrito aí no seu material. Configura-se aqui o momento do furto quando há a inversão da posse do bem. Deixe-me trazer aqui, olha só, aqui está a vítima, aqui está o autor. Quando o autor do crime faz isso aqui, traz para si o bem e ele tem a detenção da coisa, inverteu a posse, o crime de furto se consumou, tá? Aí o que é que você vai dizer? Que foi adotado aqui para o momento consumativo a teoria da amócio, da inversão da posse do bem, tá certo? Nesse caso aqui, você vai aplicar tanto para o furto quanto para o roubo. Então, o furto, meus alunos, assim como o roubo, é um crime material e, por ser material, admite-se a tentativa. Como é que vai admitir a tentativa de um furto ou de roubo? O indivíduo, ele tentou subtrair sem violência ou grave ameaça, mas não houve a inversão da posse, não houve a detenção do bem pelo autor do delito, tá? E no crime de roubo, professor, relaxa, mais à frente a gente vai tratar especificamente no crime de roubo, mas eu quero que você guarde aqui, furto, teoria da amócio, consuma-se com a inversão da posse, trouxe para si, tá certo? Então, há entendimento jurisprudencial consolidado de que o agente que adentra no mercado e traz para si determinado bem, no caso, um celular, a depender da loja, né, obviamente, traz para si um celular, põe no bolso, porra, no momento em que ele trouxe para si, colocou no bolso, já consumou ali o crime de furto, tá certo? Ainda que haja vídeo monitoramento no local e, claro, vigilantes ali na entrada do estabelecimento. O furto se consumou lá atrás, por causa da teoria da amócio, tranquilo? Então, questão número 1 está errada. O furto se consumou. Questão número 2. Em se tratando do crime de furto mediante fraude, a vítima ludibriada entrega voluntariamente a coisa ao agente. No crime de estelionato, a fraude é apenas uma forma de reduzir a vigilância exercida pela vítima sobre a coisa, de forma a permitir a sua retirada. Apesar da questão falar aqui mais do furto qualificado, eu já venho trazer para você o seguinte: o furto mediante fraude, a fraude ela é utilizada para reduzir, tá? A vigilância da vítima. E agora, quando a gente vai falar aqui do estelionato, aí sim, a fraude é para manter em erro. Beleza? Então, perceba o seguinte, questão 2013 PRF está dizendo que no furto mediante fraude, a vítima entrega voluntariamente a coisa ao agente. Está errado. Trocou. Beleza? A questão trocou. Você vai ficar mais ligado aqui, tá? Você vai ficar mais ligado aqui quando a gente for tratar especificamente do furto qualificado. Mas fique ligado, a fraude utilizada no furto é para reduzir a vigilância, para dar um vacilo. E a coisa, ela é retirada sem que a vítima autorize, tá? No estelionato, não. A vítima, ela autoriza por quê? Porque ela está em erro. Perfeito? Questão 2, errada. Questão número 3. Aproveitando-se da facilidade do cargo por ele exercido em determinado órgão público, Arthur, servidor público em conluio com Maria, penalmente responsável, subtraiu o dinheiro da repartição pública onde trabalha. Maria, que recebeu parte do dinheiro subtraído, desconhecia se Arthur era funcionário público. Nessa situação hipotética, Arthur cometeu o crime de peculato e Maria cometeu o delito de furto. Olha só, repare que a condição de servidor público, que é Arthur aqui, pode se comunicar com terceiro particular, mas essa condição de funcionário público, de servidor público, só vai se comunicar no crime de peculato se, tá, o terceiro souber. Tranquilo? Eu não estou dizendo que essa comunicação vai ocorrer somente no peculato. Eu estou dizendo o seguinte: no caso de peculato, essa condição de servidor, ela só se estenderá a terceiro particular se o particular sabe da condição de servidor.
No caso, ele sabendo dessa condição, ambos respondem por peculato. Agora, se o particular desconhece essa situação do servidor, determinado indivíduo vai ser responsável por peculato furto, como é o caso da questão, e a outra pessoa aqui vai responder por crime de furto, beleza? O particular. Peculato é um crime conceituado doutrinariamente como funcional impróprio, tá certo? É um crime próprio, só que dentro dessa classificação funcional impróprio, porque opera a tipicidade relativa quando retira o caráter de funcionário. Operar a tipicidade relativa é o que? Ter uma aplicação de outro tipo penal para um particular, beleza? Questão número 3 aqui, ó. Corretíssima. Questão número 4. O reconhecimento de furto privilegiado é condicionado ao valor da coisa furtada, que deve ser pequeno, e à primariedade do agente, sendo o privilégio um direito subjetivo do réu. Porra, olha aqui para mim. Réu primário, pequeno valor, direito subjetivo do réu. Direito subjetivo significa dizer o seguinte: preenchidos os requisitos legais, o Estado tem a obrigação, tá, de dar essa condição ao indivíduo, beleza? Ele tem um direito subjetivo, direito pessoal, ele preencheu os requisitos legais, então há uma obrigação aqui por parte do Estado. Questão número 4, perfeitinha, vem que vem. Questão 5. Se o agente ele é primário e a coisa furtada é de pequeno valor, há furto privilegiado. Caso em que o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuir a pena de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Pô, tá fácil, professor. Assim fica fácil. Esquematizado desse jeito, organizado desse jeito, aí não tem como errar, né? Furto privilegiado, réu primário, pequeno valor, direito subjetivo. Beleza, o juiz vai fazer o seguinte: pode aí reclusão pela detenção, reduzir de 1 terço a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Questão número 5 está corretíssima. Aí fica fácil, professor. Fica muito fácil assim. Vem aqui para o pai, que ele continua. Olha só, batemos os pontos mais importantes aí do furto. Lembrando, furto, teoria da Amócio, inversão da posse do bem. Pô, inverteu, fudeu, já consumou. Ainda que haja perseguição por breve espaço de tempo, o crime de furto estará consumado, tá? Então, deixe-me só colocar uma pontuação aqui. Olha só. Ó. Ainda que haja perseguição, tá? Olha só. Ainda, deixe-me trazer mais alguma coisa aqui. Olha só. Ainda que haja monitoramento, tá? Você vai dizer o seguinte. Ó. Tanto na primeira situação quanto na segunda, inverteu, consumou. Beleza? Aí você aí aplica essa situação da perseguição, ainda que por breve espaço de tempo, tanto ao furto quanto ao roubo, tá? E aí eu vou colocar o seguinte: não precisa que a posse da refurtiva, da coisa furtada, né, seja mansa e pacífica. Beleza? Não precisa que saia da esfera de vigilância da vítima. Só leve para sua prova. Inverteu a posse do bem, pô, já consumou o furto e o roubo, tá? Então, vem comigo aqui para a gente finalizar essa questão número 5, tá? Estará lá no artigo 155, parágrafo 2º, para você bater de frente. Vem aqui agora, terminamos mais um bloquinho tratando aí de furto, tema mais importante para sua prova. Complemente com seu material e vem com o pai empurrar o palito na banca.